Fala, Samurai, beleza? Então, nessa aula a gente vai criar outro aplicativo e agora a gente vai aprender vários outros conceitos. A gente vai focar basicamente em aprender a como consumir um API, certo? Então, até agora a gente só consumiu dados produzidos e gerados pelo aplicativo. Agora a gente vai estar pegando esses dados de um API REST, e vai estar consumindo dentro da nossa aplicação, certo? Esse é uma aula bem importante porque a maioria dos apps que você vai fazer, você vai acabar consumindo um API, certo? Quando você começa a fazer aplicativos mais complexos, boa parte da regra de negócio passa a ter que rodar em um servidor. Porque se você fizer tudo no seu mobile, acaba ficando muito oneroso e muito lento. Então, boa parte desses aplicativos delegam essa parte, essa lógica, para um servidor e esse servidor serve vários aplicativos. Então, ele serve um aplicativo através de uma API REST. Então, a gente tem que fazer chamadas a essa API. A gente chama essas chamadas de requisições web. Beleza? Então, a ideia dessa aula é a gente criar um aplicativo que eu gosto de chamar ele de Fluck Norris. Que existe essa API do Chuck Norris, que ela lhe retorna uma piada. Se eu pegar esse endpoint aqui, ele lhe retorna aqui, ó, essa piadazinha, certo? Então tem várias categorias de piadas, tem um endpoint para retornar uma piada aleatória, que é justamente isso aqui. Então eu gosto de usar esse exemplo porque é bem simples e a gente consegue fazer uso mesmo de uma API, então a gente vai acabar aprendendo tudo necessário para a gente fazer essa comunicação, beleza? E o Fluck Norris vem do Chuck Norris, né? É o Flutter com Chuck, eu chamo de Fluck Norris, beleza? Então, qual é a ideia? Deixa eu abrir aqui. A ideia é a gente criar um aplicativo que a primeira tela vai ser listar quais são as categorias de piada e toda vida que eu clicar em uma categoria, ele vai me retornar uma piada daquela categoria, certo? Na API do Chuck Norris tem dois endpoints. A gente vai consumir um endpoint para listar as categorias. Então a gente vai lá e vai buscar todas as categorias possíveis. E quando a gente escolher uma categoria, a gente vai mandar para outro endpoint que, dado uma categoria, ele retorna uma piada daquela categoria. Beleza? Então, para começar, vamos mostrar aqui o nosso aplicativo. Eu só fiz criar um projeto, chamei ele de Fluck Norris. E aqui é aquele aplicativo que você já está cansado de conhecer, certo? Eu só tirei os comentários, eu vou limpar isso aqui também. Isso aqui eu vou chamar de Categories Page, certo? Que é a página que vai listar as categorias. Eu vou criar aqui um folder chamado Pages e eu vou criar aqui dentro um arquivo chamado categories page.dart. E aqui ele vai ser um stateful chamado categories page. Importar o material. E aqui, por fim, eu vou dizer que é um scaffold e o body é um container da cor vermelha. Formatar aqui, vou baixar aqui um pouquinho. E só falta importar aqui. Beleza, quando a gente rodar de novo, vai mostrar o nosso container vermelho. Show! Então já temos esse primeiro passo concluído, certo? O que a gente vai ter que fazer agora? Geralmente, a gente divide essa parte de comunicação com os dados ou de regra de negócio, a gente divide de maneira separada no nosso aplicativo. Beleza? Então, eu sempre gosto de criar um folder aqui chamado repositórios. Certo? Que aqui eu vou guardar todos os repositórios. O que são repositórios? São classes responsáveis por trazer dados para o aplicativo. Então, são repositórios de dados, certo?
Então eu vou criar aqui um repositório chamado joke repository, que vai ser justamente a minha classe responsável por trazer os dados de piadas da minha API, certo? Então ele vai ser um joke repository, foi o nome que eu escolhi. E aqui, por enquanto, vamos deixar dessa maneira, certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa instalar uma dependência de algum cliente HTTP, certo? Então vamos abrir aqui o nosso pubdev. Abrir aqui o nosso pubdev. E existem duas dependências para trabalhar com clientes HTTP. Pelo menos duas principais. Uma é o DIL, que é esse cliente aqui, e é bem popular, e o outro é o HTTP, certo? Eu vou usar o HTTP, mas fique à vontade também de usar o DIL, não muda muitas coisas, mas eu vou utilizar o HTTP. Então a gente vem aqui, você também já sabe como é que funciona esse processo, a gente coloca aqui a dependência, vai no terminal, dá um flutter pubget, pronto, instalamos a dependência, então já podemos usar o nosso HTTP, certo? Então eu vou importar aqui package HTTP. Geralmente a gente coloca um alias aqui quando a gente vai trabalhar com HTTP, para não confundir, para não ter nenhuma confusão de nomes, a gente coloca esse alias aqui. Toda vida que a gente chama algo desse pacote, a gente coloca esse HTTP antes, aí não tem nenhum tipo de ambiguidade, certo? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que vir aqui na API para olhar algumas informações, certo? A gente pode ver aqui, ó, que todos os endpoints eles têm esse https api.chucknorris.io/jokes, certo? Aí eu posso colocar aqui random, eu posso colocar, tem também categories, ó, ou também search, mas todos têm pelo menos essa parte aqui fixa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma string URL e vou atribuir esse valor aqui. Beleza? Agora vamos lá. Eu quero buscar as categorias, né? Então vamos ver o que esse cara retorna. Ele retorna um array de strings com o nome da categoria. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui no meu repositório um método que retorna um filter de uma lista de strings. Eu vou chamar de getCategories. Eu sei que é uma função assíncrona, porque eu vou fazer uma requisição HTTP. E aqui eu posso fazer o seguinte. Final response recebe. Aí eu faço http.get. Aqui eu passo a minha URL /categories, certo? Porque, opa, e aqui é um await, certo? Porque a gente viu que a URL é essa, mas para buscar uma categoria, ó, é /jokes /categories. Então a gente adiciona aqui o categories, certo? Isso aqui retorna uma response para a gente. O que é uma response? É a resposta do servidor. Então, eu estou usando o método get desse HTTP, que o método get ele faz uma requisição get para o servidor, certo? Que é uma requisição que eu peço dados da API. Então, ele me retorna nessa response. Essa response tem um campo chamado body. Você pode ver que ele retorna aqui uma string, certo? Então, geralmente, a comunicação entre mobile e API é através de strings. O resultado a gente manda em uma string e a gente envia também para o servidor um resultado em string.
Porque é mais fácil de enviar essa informação se ela for via string. Sendo que como essa informação vem via string, quando ela chega aqui do lado do mobile, eu preciso fazer a conversão dessa informação de string para um objeto que eu sei trabalhar. É melhor eu trabalhar com objeto do que com strings, certo? Então, a gente viu aqui que isso me retorna. Aqui parece que me retorna um array, mas eu tenho que perceber que quando eu recebo essa resposta aqui, é um string no formato de um array, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um processo que a gente chama de fazer a deserialização, ou decoding dessa string. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer aqui, final decoded, recebe, aí a gente tem uma função chamada JSON decode. E aqui eu passo a string. Aí tem só que importar isso aqui, essa função JSON decode. JSON decode, certo? Então, quando eu fizer o decode disso aqui, ele vai me retornar uma lista, certo? Então, ele vai me retornar uma lista de dynamic, porque ele não sabe qual é o valor que vem, ele só sabe que é uma lista. Eu só sei que é uma lista, na verdade, porque eu conheço a resposta que vem da API. Então, o que eu quero fazer? Eu quero retornar uma lista, eu quero gerar uma lista do tamanho dessa minha lista aqui, e cada elemento dessa lista vai ser o decoded.i. Então agora eu estou retornando uma lista de strings, certo? Vamos agora colocar isso bem aqui. A minha categorias page, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um método aqui, initState. Vou criar aqui a instância do meu repositório. Joke repository. Recebe joke repository, beleza? E bem aqui eu faço final categories. Vou fazer joke repository .get categories .then e eu vou imprimir esse valor aqui, certo? Isso aqui eu só estou fazendo isso para teste, certo? Porque eu geralmente não gosto de usar then, eu prefiro usar a sintaxe de async await, mas só para teste, porque aqui dentro do initState ele não pode ser um método assíncrono. Então eu não posso, por exemplo, colocar o wait aqui para obter essa resposta. Mas só por enquanto que eu quero testar se está funcionando essa comunicação, eu vou fazer dessa maneira. Então a gente pode dar um flutter run aqui. E quando ele terminar, se tudo der certo, é para imprimir aqui no terminal aquela nossa lista com as categorias. Vamos ver, vamos ver. Primeira vez demora um pouquinho, porque eu instalei a nova dependência do HTTP, então para ele compilar ele demora mais um pouquinho, mas já ele compila aqui. Então ele vai executar esse get categories e vai retornar minha lista e vai colocar nesse valor aqui. Quando ele colocar, eu espero imprimir o valor aqui no terminal. Ó, beleza, imprimiu aqui, certo? Então, deu certo. Eu estou conseguindo ir buscar a informação na API e colocar ela bem aqui, beleza? O que a gente pode fazer agora? Existe o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar essa lista e popular um list view aqui, com essas informações. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu posso colocar aqui no body um list view .separated, porque eu quero deixar ele separadinho.
botar uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Formatar. Certo, mas antes de colocar isso aqui, eu tenho que ter a informação, certo? Então eu posso fazer dessa maneira. Eu vou fazer primeiro dessa maneira e depois eu ensino uma maneira mais adequada de fazer isso, certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui uma lista de string que eu vou chamar de categories, que eu vou até iniciar com o valor vazio, certo? E toda vida que eu for lá e buscar as categorias, eu vou fazer o seguinte: set state, e vou fazer categories recebe value. Então toda vida que eu fizer, vou botar vírgula aqui, toda vida que eu buscar essas informações, eu vou dar um set state e atualizar essa minha categoria. E bem aqui na hora de mostrar, eu vou fazer o seguinte: se categorias não for vazio, eu vou mostrar a minha list view. Se for vazio, eu vou mostrar center e vou mostrar aqui um texto buscando categorias de piadas, certo? E toda vida que o categorias não for vazio é porque eu fui lá e trouxe a informação. Então, o meu item count aqui vai ser categorias.length. O meu separator build vai ser context, o i, e eu vou retornar um divider. E o meu item builder vai ser context e eu vou retornar um list tile com o título dele sendo um texto, e o texto é exatamente categories e, beleza? Então vamos recarregar aqui e vamos ver se dá tudo certo. Aparece a informação buscando categorias de piadas e quando ele busca, ele atualiza a tela com a informação. Beleza? Então essa é uma maneira legal da gente fazer isso. A gente foi lá na API, buscou a informação. Quando terminei de buscar, ele vai executar esse then e eu atualizo o valor que veio lá, que é uma lista, nessa minha variável categorias. Quando eu dou o set state, ele vai executar o build de novo. E a minha categoria, que antes era vazia, agora não é mais vazia. Então ele executa o list view com as categorias que veio da API. Certo? Isso é uma maneira de fazer. Tem outra maneira que eu acho mais legal. Certo? Porque, por exemplo, essa maneira tem algumas falhas, ela não é tão robusta. Eu gosto de fazer isso dessa outra maneira. Tem um widget bem legal do Flutter, que é o widget chamado Future Builder, que você liga um future a ele e toda vida que esse future for executado, a função builder é chamada novamente. Então, presta bem atenção para você ver. Esse meu getCategories, ele retorna um future, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso até tirar isso aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho um future chamado categories future. E eu vou inicializar ele com o meu joke repository. Na verdade, eu não vou fazer assim não, por enquanto. Eu quero fazer de outra maneira, certo? Vamos tirar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar só esse list view aqui. Na verdade, vou tirar. No body, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o widget Future Builder. E como eu falei, esse widget ele tem um future. Qual é o future que eu vou colocar? É justamente o future retornado pelo repositório, que é jokerepository.getCategories. E a gente tem um builder. Nesse builder, ele recebe aqui um context e um snapshot.
O que é esse snapshot? É como se fosse uma fotografia do estado de execução desse filter. Esse filter ele é uma coisa assíncrona. Então ele tem um estado, ele pode estar executando, parado, dado erro, ele tem vários estados que ele pode assumir. E esses status vêm nesse snapshot.data, nesse snapshot, certo? Uma coisa que eu posso fazer para ajudar aqui, ó, eu sei que esse é um filter de uma lista de strings. Então eu posso colocar, posso colocar o tipo aqui, que isso vai me ajudar, certo? Então aqui o que eu posso fazer? Ó? Eu posso fazer o seguinte: se esse snapshot.connectionState for igual a connectionState.waiting, isso significa que o estado do meu filter está esperando. Então ele está executando ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar um center com um circular progress indicator, que é aquele indicador de progresso. Então, se eu estiver esperando uma resposta, eu vou executar o circular progress indicator. Se o meu snapshot.connectionState for igual a connectionState.done, eu sei que eu obtive uma resposta. Então, eu vou retornar aquele nosso listview.separated. Formatar aqui. E quando eu estiver no estado done, eu consigo pegar as minhas categorias através desse snapshot.data. Ó, você vê que o data vem a lista de strings, que foi o que eu tipei aqui. E é o que o meu filter retorna. Então eu posso colocar aqui. E aqui eu posso fazer aquilo que a gente já estava fazendo. Categories.length. Categories.length. Aqui no separator builder eu posso fazer assim, divider. Aqui no item builder eu vou fazer aquela mesma coisa, vou retornar um list tile. E o título dele vai ser um texto com categories.i. Beleza. Se não for estado wait e nem done, eu sei que vai ter dado algum tipo de erro. Então eu vou retornar um center com child com texto. Por enquanto eu vou colocar deu erro. Então vamos executar e vamos ver o comportamento disso. Ó, então show, ó, tá carregando, ele já mostra um load. Quando carrega, ele mostra a nossa lista, certo? Então esse é um widget muito legal, que você consegue ligar um filter a um builder e você consegue checar os status daquele filter e mostrar sua tela de acordo com aquele status. Beleza? Então com isso a gente já consegue fazer esse widget bem legal. Então a gente já consegue dar um tipo de feedback para o usuário quando ele estiver fazendo alguma operação assíncrona, por exemplo. Esse é o início do aplicativo. Tem algumas coisas que a gente pode e que a gente vai melhorar aqui. Mas por enquanto, por essa aula é só isso. A gente se vê na próxima. Valeu!